pessoal, esse é o segundo vídeo da série Vencendo a Ansiedade. Se você não assistiu o primeiro vídeo, clica aqui. É importante você assistir o primeiro vídeo para entender essa parte. Então agora a gente vai falar sobre o segundo capítulo, que é sobre a coisa, do nosso querido livro aqui do professor Hermógenes, Yoga para Nervosos. Então ele vai dar uma introdução e vai explicar o que é a coisa, e você vai saber por que isso te afeta, e depois ele vai dar um passo mais pra frente de como você vencer a coisa. Seja o coração que dispara ou dói muito, respiração escassa e desritimada, seja crise asmática, náuseas, hipertensão, insônia, crise hepática, tosse nervosa, membros paralisados, caos orgânico insuportável, inquietude, seja dor de cabeça, indisposição gastrointestinal, desânimo arrasador, com vontade de sumir ou dormir até morrer, seja ataque de pranto ou ansiedade irracional, a verdade é que a pobre vítima cai presa de pânico infernal ao pressentir que mais uma vez vai ser assaltada pela coisa. A coisa está desgraçando a vida de muita gente, destruindo um número sempre crescente de seres humanos. É raro aquele que não é seu escravo e vítima sua. A clientela dos psiquiatras, psicólogos, psicanalistas aumenta assustadoramente. A corrida aos barbitúricos, ataráxicos e tranquilizantes antidepressivos é um sinal de que a coisa está se tornando a maior ameaça à humanidade. Mas o que é a coisa? Não fui eu, né, o professor Hermógenes dizendo, não fui eu quem a batizou assim, são meus alunos, em suas queixas que lhe dão este nome genérico. Aí abre aspas, quando a coisa me derruba, não sou ninguém. Eu estou bem, professor, mas de repente me dá uma coisa que... Ah, se eu pudesse vencer essa coisa que está me destruindo, se eu me livrasse dessa coisa, seria outro homem. É uma coisa horrível que eu sinto, que nem sei dizer. Coisa é o apelido dado aos sofrimentos e desconfortos psicossomáticos que envolvem corpo e mente, com perturbações fisiológicas localizadas ou generalizadas, toda poderosas e obsedantes, e o paciente não sabe como começam nem como vão terminar. Sabe somente e com intensidade que trata-se de uma experiência apavorante e vencê-lo inexoravelmente. A vítima não sabe defini-la e por isso é apelidada de coisa. Então a coisa, gente, é aquilo que acontece quando a gente já sente que vai acontecer algo errado. É aquilo que tira o nosso eixo, é aquilo que tira a nossa estabilidade emocional. É a coisa que faz com que a gente perca o nosso rumo. Quando tá indo tudo bem, tá tudo tranquilo, de repente vem aquela coisa e a gente entra em pânico, vem aquela coisa e a gente entra em insônia, vem aquela coisa, o coração bate acelerado, vem aquela coisa a gente chora sem ter motivo nenhum aparente. São N situações fisiológicas que acontecem no nosso corpo quando está vindo essa coisa. E assim, o livro não fala, mas eu acho importante a gente pesquisar o que é a coisa, a gente se entender o que é a coisa. Comenta aqui embaixo que eu quero ler o seu comentário, o que você acha que é a sua coisa. É ansiedade? É crise de ansiedade? É crise de insônia? O que te tira do prumo? E tenta, eu acho que você deveria fazer isso porque eu fiz isso e eu acho que me ajudou muito. Tentar descobrir o porquê acontece a coisa. Você sabe o que é a coisa, primeiro você tem que descobrir o que é a sua coisa. É uma crise de ansiedade generalizada, ou é uma crise de estresse absurdo, ou é uma crise de agressividade. É algo que te tira do seu prumo, que tira a sua estabilidade. Por que você tem? Da onde veio? Eu descobri o porquê que eu tinha antes muito medo, já melhorei muito essa questão do medo, mas ainda sou ansiosa, não me tira mais o sono como antigamente me tirava. Mas quando eu vejo que eu estou num momento que tem muitas coisas para fazer, ou coisas sérias para resolver, ou aconteceu algo grave que eu tenho que resolver, eu já fico inquieta. Mas eu entendo o porquê. Eu vim de um lar com um pai pedófilo, alcoólatra, e com uma mãe com a síndrome da mãe narcisista. Então eu tive uma infância extremamente traumática e sem base nenhuma de crescer saudavelmente. Então hoje eu entendo o porquê eu tenho. E de lá pra cá vim tratar. Então busque saber por que você tem a coisa, da onde veio essa coisa, porque certamente ela veio de algum trauma que você teve antes, ou ela veio de algum processo que te deixou sem essa estabilidade, sem essa base emocional. Algo aconteceu e tentar descobrir é o primeiro passo.
Então, se você sofre, como você vai descobrir isso? Fazendo terapia. Eu fiz 6 anos de terapia que me ajudaram muito. Se você acha que é algo que possa ser grave, procure terapia, procure a ajuda de um psicanalista ou um psicólogo. A vítima conhece seu circuito particular. E antes do assalto, sabe o que vai acontecer e sabe que vai ser infalivelmente vencida. Olha isso, você sente, você pressente. Eu, pelo menos, sei, não tenho mais crise de pânico, mas quando eu tinha, eu pressentia que iria entrar. E já estava vencida, por mim mesmo convencida de que eu já estava vencida, porque ia vir e só iria embora a hora que quisesse. Porque eu já previa que eu não seria capaz de me conter a não entrar em crise. Aí daí ele fala assim: este livro resulta de uma experiência bem sucedida com centenas de casos. Pretende dar a você os meios para inteligentemente evitar a condição de vítima ou para libertá-lo do sofrimento. De início, é indispensável que você tenha compreendido o que é, como se forma e como se afirma o círculo vicioso. Esse círculo vicioso é o círculo de quando você sente que você vai ter a coisa acontece e a coisa te vence. E ela venceu uma vez, vai se repetir, ela vai vencer de novo, ela vai vencer de novo. Cria um círculo vicioso, uma roda que vai, e você sempre é a vítima. Então é importante você entender esse círculo vicioso. Comece por evitar a atitude de combate. Essa é a palavra aqui, combate. Eu vou dar um foco aqui para ela. Por quê? Todas as pessoas pelas quais eu conversei através do canal em relação a desmame, em relação aos fármacos que viciam, que estão em processo de desmame ou que pararam abruptamente, que eu sou totalmente contra, eu fiz porque eu não tinha outra opção. Essas pessoas, elas estão sempre em combate. Por isso que a coisa vem. Porque elas estão sempre igual sentinelas na torre. Eu vou vencer. Eu vou vencer. Esse fármaco vai vir como se estivesse com uma metralhadora. Vai vir a abstinência hoje, sempre em situação de combate. E esse é um grande erro. Em outras palavras, evite a tensão que se alastra pelo corpo. É ela que liga todos os elementos do circuito. Entendeu? Relaxando, você conseguirá evitar o tal circuito, pois não oferece passagem. Então, quando você tira essa atitude de combate, e eu acho que eu já comentei isso em outros vídeos, você vai desligar os elementos desse circuito, desse círculo vicioso. Mas como que eu vou relaxar, Virginia, se eu tenho a coisa? Ele vai dar os passos, você vai conseguir. Você precisa aprender a manejar alguns meios, algumas técnicas. Terá de realizar algumas transformações em seu viver. Você vai ter que ser persistente. E a parte da colaboração que ele fala no início do livro é que você vai ter que fazer a sua parte para você vencer. Só o livro sozinho você lê e você não fizer nada e não tomar atitude em nada, não vai mudar nada, você só vai ter conhecimento. Precisa aprender a vencer, mas sem lutar. Você não vai lutar para você vencer, mas como? Isso lhe parece estranho, né? Claro, falar de vencer sem reagir contra, sem armar-se, sem lutar, é muito esquisito, principalmente num mundo onde o esforço pela vitória é geralmente tido como indispensável. Nós fomos programados para vencer. Nós escutamos desde criança que os nossos filhos têm que ter sucesso, que nossos filhos serão vitoriosos, como se no mundo a gente só fosse ser feliz se a gente vencesse. Então seu cérebro está programado de que você precisa lutar. É tanto que algumas pessoas que eu já conversei, que estão fazendo o processo de desmame, elas acabam fazendo, nesse circuito todo, uma defesa inconsciente de que o remédio é meu pior inimigo. Porque é automático isso, você criar uma barreira, criar como se ele fosse o próprio demônio encarnado. Porque já ouvi isso outras vezes, em situações de inscritos no canal. Como se fosse o próprio demônio, o fármaco que um dia já ajudou tanto. Então, você cria uma barreira quando você coloca o fármaco como seu pior inimigo, porque é automático, eu preciso vencer. Para eu vencer, eu preciso ter ódio daquela coisa, eu preciso ter ódio, porque se eu tiver ódio dentro de mim, eu vou ser forte o suficiente para vencer. É assim que o nosso inconsciente age. Então, você tem que quebrar essa barreira de que é uma batalha e de quebrar esse muro de que você precisa estar em combate com a sua vitória
de vencer o desmame. Você está entendendo aonde eu estou querendo chegar? Se a coisa tem dominado você, é porque ele tem oposto resistência e enfrentando cheio de tensão. Você tem oferecido luta. Disso, ela se aproveita para derrubá-lo e assim firmar e defender sua existência. Então, cada vez que você luta, você perde. Por quê? Porque você criou uma luta. Qualquer luta engendra reação, ou seja, qualquer luta vai vir uma reação química e física no seu corpo. Se você cria uma luta, se você endemoniza aquele remédio, você vai fazer com que coisas químicas aconteçam no seu organismo. Tensão, nervosismo, ansiedade, principalmente ansiedade. Você está se armando dentro de você para uma batalha. Uma batalha que você vai perder se você teimar em lutar. Se você agride e enfrenta a coisa, ela saiu ganhando. Se você a teme, como vimos, ela também vence. Eu não sei falar isso porque o yoga usa muito a língua do depois eu ponho o nome certo aqui, acho que é Transtri. É um idioma. E aí ele fala assim, com Ahimsa, que eu não sei, Ahimsa, não sei pronunciar, não reação. Então, essa palavra, Ahimsa, significa não reação. Poderá vencê-la. Então, para você vencer, você tem que não reagir. Terá de fazer o que fez Mahatma Gandhi com a Grã-Bretanha. Não violência. Você terá de aprender a estratégia onipotente do Ahimsa e vamos explicá-la mais adiante. Então, ele vai nos ensinar a praticar essa palavra, que eu não consegui falar, que eu vou botar ela aqui para vocês aprenderem. E ele vai ensinar como a gente fazer isso. Daí ele vem, uma das definições clássicas de yoga é a excelência na ação. A ação eficaz, bem-sucedida, completa, sem resíduos, sem defeitos e também sem desgastes desnecessários, pode ser chamada ação perfeita ou ação yógica. E eu sempre comento isso e converso desse desgaste desnecessário. Tem gente que não quer fazer desmame, quer tirar tudo de vez, como se fosse o Superman, como se fosse... Gente, se pessoas que são dependentes químicos precisam se internar e mesmo tomando medicação para não ter abstinência você acha que você é quem? Quem é Superman? Prefere o combate, prefere sofrer, porque aqui fala, o corpo sofre, desgaste desnecessário. Para que você quer um desgaste desnecessário, tirando abruptamente a medicação, sendo que você pode fazer pausadamente, fazendo desmame? Eu respondo por você, porque você tem medo do desmame, você tem medo de esperar todo o tempo e ser vencido com uma crise de abstinência. Você não tem paciência para fazer o desmame. Você é tão ansioso, que o desmame vai ser algo extremamente ansiolítico, vai ser algo extremamente surreal. É algo que você tem que vencer. E às vezes as pessoas, para não ter que enfrentar a luta de um desmame, optam por tirar abruptamente a medicação, achando que vai ser o Superman, vai ficar tudo bem, e não vai. Se nos demais aspectos da vida temos de agir com perfeição para libertar-nos, que dizer de nosso comportamento em relação à coisa? Chamemo-la de angústia, neurose, servidão, conflito, imperfeição, dependência, sofrimento, ansiedade, condicionamento, inferioridade, fobia, doença, obsessão, síndrome do pânico. Dela é fundamental que nos libertemos. E podemos dizer o mais importante nessa nossa vida. Qual será o método mais iógico, o mais libertador de enfrentar a coisa? Além de muitas técnicas e comportamentos especiais neste livro sugeridos, creio ser indispensável que se mantenha incessantemente como fundamento e fonte de inspiração, como orientadora da ação, uma determinada atitude mental definida por você mesma. Você vai criar na sua mente o gatilho que vai te dar a vitória. Prefiro que você mesma formule. Vamos recorrer a parábolas. Espero que as considere e conclua sobre o que fazer diante da coisa.
Aprendamos as lições das parábolas, escutemos seus sábios conselhos semi-ocultos e comecemos. Agora eu vou citar 3 parábolas para encerrar esse vídeo e vou fazer o fechamento. Então, a primeira parábola. 2 nadadores queriam chegar a uma casa no outro lado do rio, bem em frente a eles. O primeiro, vaidoso, e agora eu abro aspas para esse vaidoso. Normalmente as pessoas que eu converso, não são todas, normalmente essas pessoas que enfrentam problemas de ansiedade, seja o que for, são pessoas que já foram muito autossuficientes, pessoas que matavam tudo no peito e falavam, manda esse aqui pra mim, manda. Algumas até vaidosas sim, mas outras não, porque são autossuficientes, porque aprenderam a ser autossuficientes, talvez por algo no passado, talvez porque antes tinham sido muito judiados no sentido de inferiorização, não sei se essa palavra existe, mas é isso. Talvez a pessoa já foi tão judiada antes, quando criança ou quando adolescente, na questão de se sentir a pior pessoa do mundo, que ela mesma cresce com essa coisa de eu consigo tudo, porque eu posso tudo, e tem essa vaidade de achar que ela não precisa de ninguém, inclusive nem de Deus. Ora lá, Senhor, eu preciso saber se isso é certo. Não espera nem Deus responder, vai lá, mata no peito, eu resolvo, eu faço, me dá isso aqui que eu faço. Normalmente essas pessoas são pessoas que eram muito ativas, tinham uma vida e uma carreira de sucesso e foram acometidas da doença. E depois, para sair, é pior ainda, porque a pessoa fica perdida. A pessoa fica sem rumo, porque nunca dependeu de ninguém para nada. Sempre foi vaidosa o suficiente para falar, eu resolvo, eu faço, eu consigo. E a pessoa fica mais perdida do que normalmente uma pessoa que sempre foi dependente de Deus, que sempre foi mais tranquila, mais calma. Essas pessoas conseguem passar por esse processo mais fácil do que as pessoas que sempre foram vaidosamente autossuficientes. Com sua força de vontade, com suas habilidades de campeão, atirou-se à água, nadando obstinadamente em direção à casa, isto é, perpendicularmente à corrente. Bateu nos peitos e foi nadando no rio até do outro lado, porque isso daí, atravessar isso aqui pra mim é uma boa, eu mato nos peitos e vou levando embora. Travou luta inglória e estúpida. Quase morto, foi socorrido quando já exausto e vencido ia sendo arrastado para as pedras. O segundo, aquele que não mete os peitos e sai fazendo tudo na frente, né? Meteu-se na água e concedendo e mesmo aproveitando a direção da corredeira, nadou em diagonal. Chegou ao outro lado, num ponto abaixo, a certa distância da casa, aonde queriam chegar. Já em terra firme, andou pela margem, na direção do rio, acima, e chegou tranquilo ao seu destino. O outro quis em linha reta matar os peitos na corredeira, aconteceu, se ferrou, né? E o outro que foi na diagonal e foi andando pela areia, chegou na casa mesmo, conseguiu chegar na casa ao contrário do outro que não conseguiu. O que você acha disso? Quem foi mais sábio? O primeiro ou o segundo nadador? Qual deles foi eficaz? Por que ou com quem o segundo realizou a tarefa? Qual foi a estratégia vitoriosa? Daí ele entra na segunda parábola, que é a que eu peguei para mim e coloquei como esse start de quando eu vejo que algo começa a querer sair do prumo. Um banhista saiu nadando e se afastou um pouco da praia. Em certo ponto se apercebeu de que ele estava sendo levado por uma corrente marítima. O instinto de conservação mandou-o retornar à praia. Começou a bracejar, tentando salvar-se. Cada vez mais, no entanto, se sentia impotente de fazê-lo. Naturalmente, sob a evidente ameaça à vida, nele foram aumentando simultânea e reciprocamente o pavor e os esforços inúteis e, consequentemente, a fadiga, com a horrível sensação de que estava perdido, ia morrer, não por não saber nadar, porque ele sabia nadar, mas porque se sentia incapaz de vencer a força do mar. A praia se afastando e com ela suas esperanças e suas forças. Outro nadador querendo meter os peitos e contra a força do mar. A gente sabe que força que é do mar, mas não, que eu sou o nadador.
vou meter o peito, vou dar as minhas braçadas, porque eu sou um grande nadador, eu sou forte o suficiente para vencer a coisa. Dessa forma, o banhista experiente e teimoso é vencido. E põe teimosia, hein? Tem inscritos no canal que eu falo, não faz o desmame, não tira brutamente. Não, porque eu consigo, porque eu estou sentindo que agora vai ser. Não me ouve. Tem uma inscritazinha, né, muito querida, ficou 1 ano fazendo isso com seu organismo. Começava o desmame, desistia, ia lá, fazia abruptamente e algumas das vezes até parou no hospital por conta disso, por ser teimosinha, né? Então, os teimosos, por favor, leiam e escutem a sabedoria do professor Hermógenes aqui traduzida em palavras. Nadador sabido, experiente e por isso mesmo calmo, quando se vê na mesma situação, não se esforça e não cai em pânico. O que faz é inteiramente diverso. Renuncia à tentativa imprudente de chegar direto à praia. Sabe-se isso impossível. Simplesmente conserva-se dono de si, deixa-se levar pela corrente, sem pavor. Vê a praia ficar longe, está lá longe, está lá no alto mar já. Corrente marítima já te levou. Deixa-se levar pela corrente, sem pavor, vê a praia ficando longe, mas não a esperança, não sua tranquilidade. Lá adiante e a corrente mudando de direção, aproxima-se da terra. E ele inteligentemente aproveita e salva-se. Então ele deixou aquela corrente levá-lo até onde queria, e lá aonde ele foi salvo, porque a corrente deixou ele em algum lugar, ele buscou ajuda e se salvou. Ao contrário do outro que quis matar no peito e acabou se afogando. Gente, esse vídeo acabou ficando um pouco longo devido ao tema, porque realmente tem que ter algumas explicações específicas que se eu não explicar agora, para os próximos capítulos, das ações que vocês vão fazer, vocês não vão entender. Então talvez esse seja um vídeo mais longo, mas é necessário, desculpa, me perdoe, mas é necessário para que vocês entendam os próximos passos. Vou deixar um deverzinho de casa para vocês estarem meditando no Salmo 130. Então daqui até o próximo vídeo, que eu acredito que vai ser daqui 1 semana ou antes, você vai meditar no Salmo. Meditar não é ler o Salmo, é você ler a frase, entender a frase, respirar e colocar ela para dentro. Cada frase você coloca para dentro. Do Salmo 130, se você é cristão. E vou deixar uma frase de reflexão de outro livro do professor Hermógenes, que diz assim: se te contentas com os frutos ainda verdes, toma-os, leva-os quanto quiseres. Se o que desejas, no entanto, são os mais saborosos, maduros, bonitos e suculentos, deverás ter paciência. Senta-te sem ansiedades, acalma-te, ama, perdoa, medita e guarda silêncio. Aguarda, os frutos vão amadurecer. Então, sem pressa, gente. Assista esses vídeos e compre o livro, leia. Vá se deliciando calmamente, sem pressa, porque eu tenho certeza que vai te ajudar. Se você ainda não compartilhou esse vídeo com uma amiga sua ou um amigo que talvez precisa dessa cura, comenta, compartilha, envia pelo WhatsApp para ele ou para ela, tá bom? E até o próximo vídeo. Fica com Deus e tchau!